Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar sobre o ABC da organização de webinars. Espero que se encontrem bem. Gostava de vos, antes de começar a apresentação e a partilha, gostava de vos deixar algumas notas breves, muito simples. O meu colega Nuno Martins, bom dia Ana, o meu colega Nuno Martins irá estar aqui para, caso alguém tenha algumas situações de visualização técnica, algumas questões que não consiga estar a acompanhar, o Nuno vai tentar, na medida do possível, dar esse auxílio, aconselhando alguns browsers, portanto, fazendo algumas operações para vos poder ajudar. Segundo ponto, este é um webinar de login único, e já vamos perceber qual é a importância disso no desenho dos webinars. Ou seja, nós, neste webinar, as pessoas têm o seu login personalizado. Se o repassarem a alguém que não foi inscrito, esse alguém não vai conseguir entrar, ou seja, o sistema está preparado para só aceitar uma sessão por pessoa. Isto porquê? Porque a sala tem um determinado limite e, desta maneira, queremos dar o máximo conforto às pessoas que se registaram. E já vamos ver que isso também na organização de webinars e na gestão dos participantes é muito relevante para não termos pessoas que estão no webinar que não estão previamente inscritas. Terceiro ponto. Esta apresentação vai ser mais curta do que a outra que nós fizemos, que durou cerca de 40 a 45 minutos, vai ter cerca de 20 a 25 minutos. Pedia-vos que, quando tiverem perguntas para fazer, possam fazê-lo no separador de perguntas e respostas, para que nós saibamos o que é âmbito de comentário e o que é âmbito de pergunta. Eu vou tomar a liberdade de primeiro fazer a apresentação e depois, então, iniciamos uma sessão que se pretende participativa, espero eu, da componente de perguntas e respostas, dúvidas que possam ter, porque nós vamos estar a analisar aqui um pouco mais a fundo as plataformas que existem e, portanto, estejam, por favor, à vontade para o fazer. Pedia que o fizessem no separador de perguntas e respostas, que no vosso computador ou no vosso smartphone vem um separador de chat, vem um inquérito que ainda não está ativo, vem os folhetos nesta apresentação que vai ser partilhada ainda durante o webinar, e vão ver um separador de perguntas e respostas, estejam, por favor, à vontade para o fazer. Eu vou começar, então, a apresentação. Eu vou, portanto, começar aqui com a nossa apresentação. Vou só afastar aqui ligeiramente a câmera. Portanto, os vários tipos de conteúdo que nós temos aqui, que vamos falar hoje, vamos falar dos vários tipos de eventos, para também percebermos um bocadinho o que é que estamos aqui a falar quando falamos de webinars. Queria só perceber se já estão a ver a apresentação. Digam-me só se estão a ver a apresentação. Portanto, eu ainda estou no índice neste momento. Quais são os vários tipos de eventos, como avaliar a escolha de uma plataforma, o tal comparativo que estava na agenda das 5 plataformas, 10 dicas para organizar o evento. Obrigado, Patrick, obrigado, Dulce. E depois a parte que eu espero que seja forte, que é perguntas e respostas. Eu vou começar por um bocadinho pelo início. O que é um webinar? E porquê que é importante distinguir o webinar de outros tipos de eventos? E já estão a surgir pedidos do mercado de eu quero realizar um evento online. Então, que tipos de eventos online é que nós temos? Primeiro temos o live streaming. O live streaming, isto não é por ordem de importância, mas o live streaming é um evento público, é um evento que normalmente nós vemos numa rede social como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram. É uma audiência, para uma audiência mais vasta, não requer registro, portanto, alguém que está a organizar lança o mote a dizer que vai organizá-lo numa determinada data e hora, e, portanto, é aquilo que nós estamos, é mais parecido com um programa de televisão, com um programa de entretenimento. Não quer dizer que seja específico só para conteúdos lúdicos, mas é um evento público que não tem segmentação de público. Conferência em grupo. Conferência em grupo tem poucos participantes e tem um papel muito diferente. Todas as pessoas colaboram de igual forma. É aquilo que nós designamos por aquela videochat que nós fazemos com as nossas equipas, com os nossos clientes. Tem características únicas, tem poucos participantes, é um ambiente fechado, é uma reunião, é muito colaborativo, portanto, qualquer pessoa pode, com a câmara, com a partilha de ecrã, com o áudio, colaborar de igual forma, e é pessoal, ou seja, aqui as pessoas tipicamente conhecem-se umas às outras, ou o intuito é que todas possam colaborar de uma forma aberta. O webinar, propriamente dito, que é este formato que nós temos hoje, é um formato fechado, com registro,
tem umas audiências mais elevadas do que tem uma conferência em grupo, tem normalmente uma lógica de plateia ou uma lógica de auditório. Já agora a palavra webinar vem de web seminar, portanto seminário da web, e é oriundo de facto de uma apresentação de um conjunto de apresentadores, ou só um apresentador, para uma plateia e tem algumas ferramentas de interação. Este foco na interação é diferente do foco da colaboração. Enquanto na conferência de grupo a colaboração é muito semelhante, portanto toda a gente tem o mesmo papel, aqui a interação é gerida por quem organiza o webinar, ou o apresentador, ou a equipa que está no webinar. Aqui há funcionalidades de marketing mais avançadas e vocês vão ver o que eu quero dizer com isto. Os lembretes, a landing page, a inscrição, o que acontece no pós-evento, as métricas são mais ricas e permitem, para quem está a organizar, um pós-evento mais rico e também uma preparação do evento mais próxima. Como é que isto se contextualiza com os tipos de conteúdo? Falámos já um bocadinho sobre isto. Live streaming são entrevistas, concertos, temos visto, assuntos de caráter geral, assuntos lúdicos, assuntos do interesse geral. Temos visto algumas coisas, por exemplo, na área de saúde, de pessoas, portanto, profissionais de saúde que partilham a sua experiência, o seu conhecimento para audiências mais vastas, assuntos económicos, portanto, algo que seja mais vasto e no âmbito mais generalista. As pessoas chegam lá, veem, se não verem na altura, veem depois, está normalmente nas páginas das redes sociais. Conferência em grupo, formações mais pequenas, consultoria, reuniões de equipas. Bom, todos nós estamos nos últimos meses habituados aos zooms da nossa vida, até já há aquilo que se chama uma zoom fatigue, não é? Uma fadiga de trabalhar em reuniões de conferência, mas são reuniões mais pequenas onde toda a gente se vê ou onde toda a gente tem uma participação muito ativa. Webinar. Exemplos de demonstração de produto, apresentações com Q&As técnicos, como é este o caso, apresentação de especialista, que eu não me vou colocar nesse ponto, mas especialistas, por exemplo, médicos, profissionais na área da economia, ou vários tipos de profissionais. Formação, isto é importante. Mesmo dentro de uma equipa, dentro de uma empresa que tem centenas ou milhares de colaboradores, esta é uma ótima ferramenta de formação. Porquê? Porque permite o registro, permite a interação, permite a gravação da ação, permite a resposta, permite a interação com perguntas e respostas e, portanto, em muitas empresas, os webinars internos são considerados umas ótimas ferramentas de formação para audiências maiores. Portanto, obviamente, quando estamos a falar de 10, 20 pessoas, a conferência em grupo faz todo sentido, mas para centenas de colaboradores poderá fazer sentido este tipo de formato, sendo que vamos falar um bocadinho mais à frente da potencialidade dos webinars automáticos, ou seja, webinars que são híbridos, porque os webinars também são híbridos, às vezes fala-se dos eventos híbridos, mas os webinars também são híbridos. Então, 7 pontos, como é que nós avaliamos uma plataforma? Nós escolhemos 5. No final desta apresentação vão encontrar links de páginas que fazem a revisão de plataformas, links de vídeo para reviews de plataformas, portanto, vai encontrar um conjunto de recursos que queremos que sejam úteis também para não nos ouvirem só a nós, mas como é que, e aqui estavam 7 pontos, e só vêm 6, eu já vou ao 7º, como é que nós avaliamos uma plataforma? Vocês vão ver nestas 5 plataformas que há umas que têm alguns pontos mais fortes que outras em algumas rúbricas, mas estes foram os pontos que nós identificámos. A customização da marca, ou seja, o que é que eu consigo fazer com o jogo de cores, letras, imagens, e toda a parte de marketing que pode gerir uma plataforma, e faço aqui um grande parênteses. Qualquer uma destas plataformas permite gerir desde o início ao fim do evento os convites, os lembretes, os registros, os cliques, o pós-evento. Portanto, não é preciso sair destas plataformas. Agora, algumas fazem-nas melhor, outras fazem de uma maneira mais simples. Ferramentas de gestão, lá está. Todas estas plataformas e outras que existem no mercado conseguem gerir um evento e nós vimos neste exemplo que estamos aqui a assistir, quer da sessão da manhã, quer da sessão da tarde, apesar de termos criado uma landing page, evento-online.pt, poderíamos ter logo criado as landing pages da plataforma sem precisar da customização de termos uma landing page prévia.
E isso é importante porque há eventos onde nós queremos que tudo fique dentro da plataforma para poder ser mais fácil de gerir para o organizador e não ter tantos pontos de entrada. Funcionalidades da sessão. Nós aqui vamos ver algumas, mas basicamente todas as plataformas têm, melhor ou pior, Q&As, inquéritos. Nós vamos ver aqui a partilha de fecheiros, ou seja, vocês vão ter acesso à apresentação sem terem que esperar pelo e-mail. Esta plataforma não está ativo aqui, mas há algumas plataformas que têm, que é oferta. E isto é muito importante num ponto que nós vamos falar mais à frente, que é patrocínios, sponsorship, toda aquela parte que nos eventos digitais, como é que vamos fazer isto, como é que vamos dar valor a quem patrocina um evento. Ora bem, as plataformas estão preparadas para injetar vídeo, para fazer ofertas segmentadas em determinados momentos dos eventos, e isso é muito, muito relevante para aqueles que neste momento estão preocupados como é que vão manter o seu relacionamento com patrocinadores ou com a sua própria marca, como é que vão lançar ofertas específicas para as pessoas que estão no webinar. Qual é o papel dos oradores? Quantos oradores podemos ter? Como é que podemos chamar os oradores? Qual é o papel dos moderadores? Sim, Dulce, vamos disponibilizar esta apresentação ainda durante o webinar. Depois, entretanto, também no e-mail também vai o link, mas ainda durante o webinar disponibilizamos. Tamanho da audiência. Porquê que o tamanho da audiência é importante? Bom, o tamanho da audiência é importante porque vai implicar no valor da licença ou na plataforma a escolher. Neste comparativo que vamos fazer de 5 plataformas, nós vamos disponibilizar não só a comparação individual de cada uma, como um comparativo de funcionalidades e um comparativo de preços. E, portanto, a partir daí vocês vão conseguir perceber que o tamanho da audiência pode fazer com que nós migremos a escolha de uma para outra plataforma. Portanto, é muito, muito importante. Além disso, e permitam-me, não é inocente, nós temos feito 2 sessões de 100 pessoas. É para que quem está do lado de cá consiga tentar gerir mais o conteúdo de acordo com uma plateia menos preenchida, menos cheia. Portanto, haver uma aproximação, por exemplo, nesta fase seguinte desta apresentação, haver uma interação melhor de perguntas e respostas do que termos aqui as 200 ou 300 pessoas todas de uma só vez. Suporte aplicacional. Estas plataformas são plataformas mundiais, aquilo que nós vamos falar aqui, ok? Portanto, já agora, um parênteses e um respeito enorme por quem está a lançar em Portugal plataformas próprias. Nós exploramos aqui plataformas que estão acessíveis ao mercado e qualquer um de nós consegue adquirir a licença. Também vamos ver e colocamos quais são as que têm trial, portanto, que permite que qualquer um de nós possa experimentar. Portanto, fica aqui já este parabéns a quem está neste momento a lançar plataformas de utilização própria já no nosso país e esperemos que sejam bem-sucedidas, mas aqui o que nós vamos falar são de aplicações, são de plataformas existentes no mercado e vamos, como já experimentámos as plataformas, também conseguimos já ter aqui uma ideia do suporte da aplicação que dá cada uma delas. Os valores da licença é obviamente um ponto de avaliação, não é? Portanto, nós vamos ver que consoante a plataforma, depois, quer gostemos mais de uma funcionalidade ou de outra, isso depois pode-se traduzir no valor, ou, por exemplo, há uma plataforma que tem muito nome no mercado, que tem um posicionamento de preço mais alto, não é necessariamente a mais amigável de trabalhar, mas vamos ver que os valores da licença depois podem nos fazer ali mudar de opinião da mesma maneira que o tamanho da audiência. Por último, 7º objetivo que não está, ou 7ª pergunta, qual é o objetivo do evento? Isto é, quem viu a outra apresentação, eu foco muito no objetivo e no conteúdo, porque eles têm que estar, de facto, muito... Eu quero ter o objetivo de ter muita gente, eu quero ter o objetivo de fazer um broadcast muito... Será o webinar a ferramenta correta? Ou será o live streaming? E dentro dos webinars, eu quero fazer um webinar só ou quero fazer uma série de webinars? Eu faço esta questão do objetivo porque fala-se muito de, vamos fazer um webinar que dura 8 horas. Estaremos nós, neste momento, aptos a poder ter conteúdos digitais de 8 horas? Não será melhor dividir isto? Portanto, mesmo de acordo com os objetivos do evento, o grau de interação, queremos ter grandes plateias? É que se tivermos grandes plateias de 1.000, de 500, de 1.500, de 2.000 pessoas, será que é possível ter uma interação de qualidade? Portanto, é muito importante esta questão do objetivo. É um ponto que não está aqui, mas é um bocadinho propositado não estar aqui. Vamos começar. E vamos começar por ordem alfabética. Não vamos começar por ordem de preferência. Por acaso, o primeiro é aquela que estamos a utilizar hoje, mas fizemos a questão de utilizar estas 5 por ordem alfabética. Já agora, porquê estas 5? Nós investigámos
cerca de 10, 12 plataformas. Escolhemos estas 5, umas porque são muito conhecidas, outras porque, de facto, têm muito boas classificações, e nós vamos ver na nossa tabela quais são as classificações que alguns sites de preferência dão, mas vamos começar por esta, que se chama Big Market. O Big Market é uma plataforma relativamente nova, tem poucos anos na parte das plataformas do webinar. Atenção, quem vos está a falar é uma pessoa de marketing, portanto, entendam isto, por vezes, como uma leitura enviesada. Eu considero que tem uma elevada customização. Eu não sou designer, mas que permite ali uma personalização de cores, de marca, de branding muito, muito substancial relativamente a outras plataformas, e por isso, eu acho que para quem gosta desta componente de ter uma personalização sem ter que ter landing pages, portanto, sem ter que ter sites separados, e mesmo dentro do relacionamento com o cliente e com o participante, ela permite uma elevada customização que eu aprecio. Gestão de capacidade da sala. Este é um ponto que para mim é relevante e pode ser relevante para muitos de vós. Uma coisa é nós termos capacidade para ter 500 pessoas na sala, ou 100, neste caso. Já agora, estes eventos foram criados para ter 95% de participantes, ou seja, fizemos questão de não haver overbooking. É óbvio que os 95 provavelmente não estarão aqui, mas nós sentimos-nos mais confortáveis, eu sinto-me mais confortável garantindo que toda a gente entra e que não há aquela chatice de alguém tentar entrar e não conseguir porque a sala está cheia, do que ter um conjunto de registros que depois corre o risco de não conseguir aceder ao conteúdo. A gestão da capacidade da sala é algo que permite ter uma liberdade para os organizadores de poderem, ainda que tenham uma capacidade de 500, ainda que tenham, poderem restringir o número de registros que querem para o seu evento. Login único. Como sabem, há eventos privados, eventos de conteúdo muito restrito. E das piores coisas que pode acontecer é entrar alguém que nós não queremos. Isso no evento presencial é fácil, não permitirmos que alguém entre. Num evento digital, por vezes, podemos estar a criar um link personalizado, a pessoa passa a uma pessoa que está de fora e essa pessoa que está de fora assiste a um conteúdo que não era suposto assistir. Este risco continua a existir. A pessoa pode repassar o link a alguém se registra e alguém acede e ele é primeiro a aceder do que a própria pessoa que se inscreveu. Mas o risco é muito menor de nós termos intrusos a assistir aos nossos conteúdos. Teste de conectividade. Eu acho simpático haver um teste de conectividade para nós percebermos, de facto, estemos em condições, quer os apresentadores, quer as pessoas que estão a participar, se, em princípio, as coisas vão decorrer com normalidade a nível de rapidez. Rapidez no suporte. Nós tivemos 3 pedidos ao suporte, esclarecimentos e uma outra questão técnica. As respostas foram muito rápidas. Eu refiro esta rapidez no suporte face a outras plataformas que nós utilizamos e que tivemos outras situações menos agradáveis. Webinars automáticos. O que é que são webinars automáticos? São webinars que nós podemos agendar o início do webinar, ter um vídeo que está a começar e, portanto, ir acompanhando de lado. Angelina, se essa pessoa passar o seu login, podem estar os dois ligados. Em princípio, não. Eu digo em princípio porque pelos testes que fizemos nós não conseguimos ter os dois ligados. Ela, se passar o seu login, só entra uma pessoa, não as duas. No caso do login único, Angelina. Pelo menos nós fizemos esse teste e era suposto ser esta a funcionalidade da plataforma. É exatamente para não termos não só intrusos, como pessoas que estão a entrar mais na sala e que podem impedir que os outros possam entrar. Webinars automáticos, então, é uma funcionalidade para... Imaginem que querem ter várias vezes o conteúdo a ser passado ao longo do tempo. Uma vez por semana, uma vez por mês, o que quer que seja. Os webinars automáticos permitem que se consiga captar contactos e apresentar o conteúdo, mas interagir também com eles. Qual é a diferença? É que em vez de ser ao vivo, como eu estou a fazer agora, este vídeo é gravado, vocês não teriam a noção de que o vídeo é gravado, e mesmo que tivessem, eu acho que se o conteúdo fosse de qualidade, as pessoas não se importam, mas eu estou lá à mesma para poder responder às perguntas e respostas. Qual é a grande vantagem? É que nós tiramos a carga do direto. Como vocês sabem, há muitas apresentações que a apresentação é feita e só depois do momento da apresentação, como é este o caso, é que existe uma interação. Porque é que nós não podemos gravar uma parte do webinar ou fazer um webinar automático e entrar nesse webinar como moderador ou uma pessoa que medeia a parte das perguntas e respostas, retirando toda a carga do direto, portanto, retirando toda a carga de ter que estar preocupado se aquilo no direto funciona bem, porque esse conteúdo já está produzido. É algo a ter em conta, especialmente em eventos com muitos palestrantes, muitas intervenções, não ter uma carga tão grande para o dia do evento.
Customização dos campos de formulários. É bom ter o nome e o e-mail, mas é muito bom, e já agora, muito obrigado pelos mais de 50% de pessoas que foram respondendo àquela pergunta em aberto que estavam interessados em ver. É muito bom nós termos campos que nos permitam ter algum grau de liberdade da informação que nós queremos captar dos nossos participantes. Quais são os constrangimentos? Planos acima dos 1000 têm que ser feitos à peça, portanto não tem pricing para acima das 1000 pessoas. Licença de moderador, ou seja, se eu quisesse ter algum outro colega, pode ter vários apresentadores, atenção, mas se eu quisesse ter algum outro colega com o mesmo perfil que eu tenho de administração, eu tinha que pagar uma licença adicional. Sim, Patrick, também ajuda a evitar problemas técnicos que as transmissões têm em direto. É um dos grandes ganhos. Portanto, esta falta de licença incluída neste plano de entrada, depois ele começa a oferecer, pode ser algo que, para quem queira ter 2 perfis de administrador, pode ser impeditivo. GoToWebinar. GoToWebinar é a plataforma mais conhecida, quer dizer, mais tradicional na parte dos webinars. Como pontos fortes, moderação de registros, portanto eu consigo dizer que aquela pessoa está a registar, mas eu só lhe dou autorização para ela ser considerada um registro efetivo manualmente. Também é muito útil quando nós queremos restringir o registro a pessoas que não sejam de fora da nossa lista de contactos. Plataforma com mais histórica, uma plataforma robusta, portanto com uma fiabilidade, com histórico de fiabilidade, e também permite gerir a capacidade da sala. Se a audiência perceber que é pré-gravada, Rui, se haverá o sentimento de estar a ser defraudados, eu acho que em Portugal, se nós não dissermos, poderá existir esse ponto. No entanto, se a pessoa estiver lá à mesma, ou seja, a pessoa está a passar um conteúdo gravado, mas está a interagir com as pessoas, eu acho que esse sentimento, quando bem direcionado, pode ser útil para ambas as partes. Primeiro, porque permite ao apresentador estar muito mais focado nas pessoas e permite ter um contacto mais direto, e permite às pessoas terem um conteúdo, permite também a ele que não se preocupe com o nervosismo do direto, e permite às pessoas também terem um conteúdo, se calhar, de melhor qualidade, mais afinado. Se for uma apresentação muito técnica, se for uma demonstração de produto que requeira manuseamento ou requeira algumas coisas muito técnicas, poderá ser muito útil ter uma componente gravada, muito mesmo. Quais são os pontos menos positivos do GoToWebinar? É a plataforma que apresenta os planos com valor mais elevado. A interface da plataforma é o menos moderno, digamos assim, portanto é menos transparente, menos clean do que outras plataformas. A gestão de perguntas e respostas para quem está na sessão é mais complicada de aceder, tem uma curva de aprendizagem maior. O plano mais baixo não tem tantas funcionalidades como tem em outras plataformas, por exemplo, não tem webinars automáticos, e tem pouca customização comparado com outras plataformas. Ou seja, sim senhor, eu faço uma landing page, faço o meu formulário, vou à minha vida, meto a minha página, mas sinto que consigo fazer muito pouca personalização comparativamente, entenda-se, com outras plataformas. Livestorm, da mesma maneira, é muito semelhante em algumas coisas ao primeiro Big Marker, tem uma customização de imagem elevada, o interface é moderno, é clean, isto, para quem gosta deste tipo de coisas, eu acho que é simpático, quer para a pessoa que está a gerir, quer... vamos ter, Daniela, acesso à apresentação, sim. A licença de moderador está incluída, é um ponto positivo, relativamente até ao Big Marker, e a customização de campos de formulário, mais uma vez, é um ponto muito crítico, às vezes é muito inglório, nós só podemos ter 2 ou 3 campos, first name, last name e e-mail, e há plataformas que de facto só têm esses campos. Caramba, nós queremos, desculpa-me o inglês, nós queremos que, por vezes, extrair mais informação dos participantes e até precisamos dessa informação para efeitos de preparação do webinar, portanto é muito bom podermos ter campos adicionais que nós consigamos colocar no formulário de registro. Quais são os pontos menos positivos desta plataforma que nós identificamos? Não tem plano de 500 participantes, tem só um 250, e nós sabemos, e quem está na área dos eventos, que há um conjunto grande de eventos que anda ali à volta dos 300, 400, até 500 pessoas, e portanto ele só tem 100, 250 mil. As configurações, é preciso, como é que eu ia dizer, chamar o suporte para que se grave a apresentação. Isto é um bocado estranho, mas eles disseram, se vocês apresentarem os vossos PDFs ou os vossos PowerPoints, digam-nos antes que é para nós gravarmos a sessão de outra maneira, porque senão isso não aparece. É estranho. Não é uma coisa que seja propriamente impeditiva, mas é estranho. É assim uma coisa que aparece ali no rodapé que eu acho que vão conseguir resolver, mas
Não tem gestão de capacidade da sala. Obviamente, para muita gente pode não ser um problema. Eu creio que, por ponto de vista do organizador, conseguir automaticamente restringir o número de registros e da capacidade da sala é algo bastante positivo. Webinar Jam. O Webinar Jam, para quem esteve connosco na primeira sessão, foi a plataforma que nós utilizamos. Pontos fortes desta plataforma. Tem de longe o preço mais competitivo para maiores audiências. Já vamos ver a comparativamente os preços. Tem capacidade para audiências de até 5.000 pessoas. É simples e focado na interação e tem duas funcionalidades muito engraçadas que outras eu não vi ainda. Tem uma sala de controle própria para quem está na regi, portanto não tem a possibilidade de apresentar, mas tem toda a parte do dashboard de interação com o público e tem um panic button, que eu não cheguei a utilizá-lo, que é se a sessão estiver a ficar sem qualidade, carrega-se nesse panic button e eles dizem que migram para outra sala com outras funcionalidades para que a sessão possa continuar. Tem também, da mesma maneira como outras apresentações, por exemplo esta, nós conseguimos importar antes as apresentações, tem uma gestão cloud de apresentações, em que qualquer um dos apresentadores, isto é muito positivo, porque entendam, há eventos onde os apresentadores vão surgindo e é bom que se as apresentações já estiverem lá carregadas, nós tiramos esse carga para a pessoa que vai apresentar, ela só tem que escolher a apresentação e fazê-lo. Constrangimentos. A licença é anual, não há licenças mensais. Nós vamos ver o valor, não é um valor estratosférico, mas é de uma única vez. O suporte, e foi por isso que eu mencionei o suporte positivo da outra, demora vários dias e houve algumas questões que nem sequer nos responderam. E houve questões no último webinar, posso partilhar convosco, que foi muito participativo, teve um chat muito rico, e eles não nos conseguiram passar essa informação, o que perdemos muita informação, o que, como devem calcular, num evento digital, há coisas que não se conseguem responder na hora, que nós queríamos que responder noutro momento. Os campos do formulário são fixos, não há grande customização de campos de formulários, são aqueles e acabou, first name, last name, e-mail, pouco mais. E a pouca customização da marca, é muito simplista na parte da customização de landing pages, e-mails, etc. Zoom Webinar. Quem daqui não conhece o Zoom, eu ia dizer levanta a mão, mas eu não vou conseguir ver a vossa mão, portanto, todos nós já utilizamos o Zoom, todos nós já tivemos medo do Zoom, mas todos nós, em princípio, já utilizamos o Zoom. No escalão mais baixo é o preço mais competitivo, ok? Tem grande capacidade para audiências muito elevadas, tem a possibilidade de colocar múltiplos oradores, eu rio-me porque as outras têm mais ou menos 6 feeds de vídeo, portanto 6 oradores, este permite colocar 30 ou 40, é assim um mundo. Imagino que os eventos sejam um pesadelo, mas é possível. Aquele ponto, todos já usámos Zoom, é porque de facto é algo que as pessoas estão habituadas a trabalhar, portanto isso é um ponto forte. Quem utiliza diz que tem grande fiabilidade e tem, como eu disse, maior capacidade de colocação de feeds de vídeo. Quais são os pontos menos positivos que nós encontramos? As licenças mais elevadas são muito caras, ou seja, acima de 1.000, 2.000 pessoas são licenças mais elevadas comparativamente com outras plataformas. O interface de Q&A e de quiz é aquela barrinha que nós vemos em baixo, não é tão arrumada nem tão amigável, no meu entender, como é uma plataforma como esta, em que tem as coisas mais estruturadas e nós conseguimos acompanhar ao lado, ou se tivermos 2 ecrãs, até no segundo ecrã, temos um melhor look and feel aqui da parte do quiz. Customização da marca nos formulários é pouca, pelo menos comparativamente com outras plataformas. Para o apresentador, se ele tiver que comutar, ou seja, se ele estiver a falar, é simples, super prático. Se ele tiver que comutar com outro tipo de conteúdo, apresentações, eu creio que é um bocadinho mais complexo do que outras plataformas, por exemplo, aquela que nós estamos a utilizar. Tem muito poucas ferramentas de automação. O que é que são as ferramentas de automação? É toda esta parte de endereços de e-mail, lembretes, etc. Eu coloquei ali sem automação, devia ter colocado com pouca automação. Não tem tanta possibilidade como tem outras plataformas de nós interagirmos antes do participante, na altura dos convites, porque as plataformas, algumas dão para gerir os convites dentro da plataforma, e depois toda a parte dos lembretes e do pós-evento é menos customizada, menos automatizada do que outras. Tem um ponto que, no meu entender, é estranho, mas eu percebo como é barata no primeiro, que é, se quer gravar a sessão, a partir de 1 GB é paga. E, portanto, tem alguns planos, tipo cloud, em que diz, eu quero gravar 10 GB, quero gravar 100 GB, paga mais por isso. Fica ali um bocadinho incómodo, não é? Porque a pessoa às vezes pode ter uma sessão mais longa e, portanto, tem que se preocupar com aquele add-on que eu imagino que seja porque, obviamente, é menos onerosa, no princípio. O que é que todas as plataformas têm? Pagamentos dentro da plataforma,
É possível gerir eventos pagos. Gravações para posterior utilização. A gestão de inscrições, que nós já falamos. Todas oferecem métricas de utilização, ou seja, de quem esteve ligado, quem se registrou e não foi, quem é que viu o replay, algumas ainda com mais detalhe do que outras. Todas permitem vários apresentadores, todas permitem feeds de vídeo externos. O que é que são os feeds de vídeo externos? Portanto, interação com outras fontes de vídeo que não os webcams dos nossos PCs. E webinars ilimitados. Portanto, qualquer licença que nós vamos ver agora, vamos ver primeiras funcionalidades, qualquer licença são ilimitados. Neste quadro, eu elenquei algumas funcionalidades que estas plataformas têm. Perdoem que algumas coisas, obviamente, são de leitura pessoal. É óbvio que a customização da marca, se calhar para alguns, elevado, não é próprio, mas é uma funcionalidade, é uma característica, portanto, é uma apreciação. Aqueles pontos que estão ali entre parênteses são as classificações que dois sites, o G2Com e o Capterra, dão às plataformas. E é útil também para nós percebermos o que é que as outras pessoas que utilizam a plataforma já as classificam. Primeira funcionalidade, não deveria se chamar preços por participante, é uma gralha, é o número de oradores, eu peço desculpa, é o número de oradores que permite ter cada feed, portanto, o número de oradores máximo que cada ecrã pode ter. A customização da marca, já falámos um bocadinho sobre isso, mas aqui está sumarizado. A experiência dentro da sessão do webinar, portanto, para quem é o palestrante, o orador, e também permitam para o participante, pelo menos na leitura que fiz. A duração máxima do webinar, isto é importante, porque nós podemos estar a pensar, eu quero fazer um webinar de 8 horas, mas há ali plataformas que não dão para fazer de 8 horas no único webinar. Eu não aconselho vivamente a fazer um webinar único tanto tempo, mas pode ser necessidade de um cliente, de uma parte. E que elas também permitem streaming para fora. Isto é importante. Algumas delas permitem ser aproveitadas para se fazer streaming para, por exemplo, o YouTube e o Facebook. O que é bom, dado que já está incluído na licença, melhor, podemos trabalhar com uma lógica de partilha de apresentação e fazê-la para fora. O último ponto que vem aqui em baixo é o trial, que é estas plataformas, exceto o Zoom, porque o Zoom tem o trial na videocall, não tem o trial no webinar, todas elas permitem que nós ativemos uma conta e experimentemos. Algumas por uma questão de dias, outras por uma questão de número de limite de pessoas, mas é muito útil nós manusearmos as plataformas, nós experimentarmos, e já vamos ver mais à frente, a seguir aos preços, o que é que sugerimos das 10 dicas para começar a organizar este tipo de eventos. Comparativos de preços. Os preços que nós tivemos aqui foi para 5 patamares. O patamar mais baixo é dos 100 participantes, é sempre dos 100 participantes, portanto permite uma comparação direta. Depois vem logo um patamar dos 250 a 300, que só há uma plataforma, que é a Livestorm. Eu coloquei o Webinar Jam, porque o Webinar Jam, como tem uma licença mais generosa, ela tem vários preços para as licenças. Aqui em baixo, quanto é que se tem que pagar para o Webinar Jam de uma só vez, é one shot. Depois, 500 participantes, 1000 participantes e mais de 1000 participantes. Quando as têm, quando as que não têm, está ali a indicação de subcotação. Com esta tabela, nós podemos ter já uma ideia, não é? O que nós vamos escolher de acordo com o tamanho da audiência que nós temos e de acordo com as especificidades que nós gostamos de cada plataforma. Eu acho que é uma forma muito sumarizada, mas também que nos permite a nós que estamos a organizar os eventos, ter aqui uma forma mais fácil de podermos avaliar se vamos escolher a plataforma A ou a plataforma B. É óbvio que quanto mais eventos se fazem, quanto mais webinars se fazem, diluir qualquer uma destas licenças depois será muito mais fácil, e sendo mensalidade, nada nos obriga a estar com um ano com a plataforma, só o Webinar Jam. 10 dicas então para termos um webinar bem sucedido. Eu começaria por começar pequeno. Se nós estamos a pensar em levar a cabo webinars de 500, 700, 600 pessoas, comecemos com webinars pequenos. Nós próprios, seja organizadores de eventos, seja marcas, comecemos a fazer com poucas pessoas para percebermos qual é o grau de interação que nós podemos ter, qual é o controle que nós vamos ganhando, qual é o à vontade. Eu dizia ontem a uma pessoa que é um organizador de eventos, um cliente nosso, que dizia, se nós fizermos um webinar de 1000 pessoas, eu disse, olha, fazeres um webinar de 1000 pessoas sem nunca teres feito é o mesmo que no primeiro dia de trabalho dizerem de país para o Altice Arena com 5000 pessoas e gerires o evento. É óbvio que é uma comparação excessiva, porque há muito mais num evento presencial, mas de facto pode ser assustador e pode gerar aqui uma carga, até porque estas questões de interação, da entrada na sala,
de problemas técnicos, do próprio manuseamento da sessão, é começar pequeno. Não tenham medo de testar, não tenham medo de utilizar os trials e não tenham medo de começar a organizar, às vezes até para a própria equipa interna, um webinar, testar, fazer uma apresentação, juntar apresentadores, por exemplo, as pessoas que aqui estão podem ser, ou poderia juntar qualquer uma das pessoas que aqui está para com o apresentador, são boas funcionalidades, mas não comecem logo o vosso primeiro evento ser de 1000, porque vai nos dar aqui provavelmente não permite uma escalabilidade da curva de aprendizagem. Promover, seja através do e-mail com os convites, que podem ser geridos nas plataformas, mas com redes sociais, quando vocês querem um evento segmentado e as redes sociais permitem a segmentação de publicidade muito fina, pessoas, por exemplo, no nosso caso, nós apontámos para uma população só de 60 e tal mil pessoas no país todo, pessoas que nós fomos identificando relacionadas com eventos, não tenham medo de promover. Se for algo que, atenção, queiram fazer mais aberto com populações segmentadas. Porque às vezes, se for uma conferência muito dedicada, por exemplo, ao grupo de médicos, vocês já têm os endereços dos grupos de médicos, então é a partir daí fazer o que já faziam antes. E depois a plataforma dá-vos muitas facilidades de poderem perceber quem é que já se registou, quem é que não se registou, num único local. Mas promover no sentido de aumentar o espectro, quando estamos a falar de uma conferência temática, por exemplo, além do tradicional e-mail, é muito útil poder fazer outro tipo de promoções, nomeadamente nas redes sociais ou nos mídias especializados. Na gestão da sessão, e eu sei que isto é uma provocação, não tenhamos medo de gravar antes, se acharmos que aquele orador poderá ter ali algum constrangimento de data, se possível, além dos testes e da formação aos oradores, é muito importante esta parte com os oradores. Isto é uma realidade muito nova para eles, é muito diferente do que receber o microfone, é toda uma gestão diferente. Não tínhamos medo de os formar, de lhes dar conteúdo e, se possível, não tínhamos medo muitas vezes de gravar antes, nomeadamente quando sabemos que algum ou outro orador pode ali ter uma tremideira. Eu acho que esse vai ser uma tendência, respondendo à questão de pessoa do outro. Ao início vai parecer defraudar, mas eu acho que não é defraudar. Eu acho que as pessoas, se o conteúdo for bom, e se a pessoa estiver lá para ajudar, vai ser muito, muito positivo. Gestão de comentários. É importante ter alguém para gerir comentários. No nosso caso, como eu disse no início, temos aqui um colega, caso fosse necessário, que poderia ajudar na parte técnica, mas quando se está a organizar um evento, por exemplo, temático, vamos deixar o orador e os apresentadores focados naquilo que estão a fazer, mas provavelmente vamos ter que ter uma ou duas pessoas para, na plateia, ir gerindo alguns comentários e, inclusivamente, faço esta nota, alguém que tenha um comportamento mais abusivo pode ser expulso e, portanto, é importante não se esquecer destas partes de etiqueta. Fomento da interação. Quando é que deve acontecer? Nem sempre é útil termos toda a gente a falar ao mesmo tempo. Portanto, no guião é útil que nós também termos vamos sim fomentar a interação, mas em momentos muito específicos para não ser, desculpem uma expressão, uma rebaldaria. Num evento presencial as pessoas não estão aos berros, 200 pessoas no auditório. Portanto, no digital essa parte é mais ténue, mas quem está a preparar o evento, arranjar momentos específicos de interação e aí sim fazer coisas bastante ricas. Cuidado com a duração. Eu já me estou a esticar, obviamente. Deveria ter cuidado com a duração, mas de facto leva-me a isto, porque isto é difícil não falar muito sobre alguns destes pormenores, mas se demorava 40 minutos é para demorar 20 ou 30. É para ter muito cuidado também com o orador que se está a ter, ou seja, um orador que era muito bom porque era muito técnico no presencial, no digital provavelmente tem que fazer ali uma migração do estilo de conteúdo, porque é muito difícil ter as pessoas concentradas muito tempo. Monetizar e patrocínios. Ofertas, vídeos embutidos, folhetos, todas estas plataformas permitem expulsar as pessoas. Rui, algumas, todas não experimentei, mas experimentei em algumas. Inclusive expulsei-me a mim próprio várias vezes. Mas 3, esta por exemplo, dá para expulsar. Espero que ninguém tenha a coisa de fazer algum comentário menos positivo para ter que expulsar, mas permite expulsar. Portanto, inquéritos, por exemplo, eu vou lançar agora provocatório, para ver se vocês veem de o que é que estão a achar desta apresentação. Vou voltar aqui para o chat, o inquérito vai ficar aberto. Espero que depois alguns já estejam a ver o inquérito a aparecer. Porque é que os inquéritos podem ser úteis? Lembram-se das questões das votações,
lembram-se das questões das avaliações, lembram-se das perguntas de escolha múltipla. Ora bem, já não temos que ter outro instrumento, podemos fazê-lo diretamente dentro da plataforma e, portanto, é muito útil tê-lo neste caso, e aqui também permite ao orador, e já agora agradeço as respostas que estão, as classificações que estão a ser dadas, permite ao orador poder interagir com esse conteúdo e, se for um conteúdo importante para a apresentação, poder também utilizá-lo para a produção de conteúdo. O que fazer no pós-evento? No pós-evento há muito a fazer. Não é? Eu costumo dizer que no digital o pós-evento é onde a magia acontece, porque todo o conteúdo que se consegue fazer, todas aquilo que são os content bytes que se conseguem criar a partir do momento do eu vou só encerrar o inquérito, a partir do que fazer no pós-evento é muito, é tão ou mais importante do que no evento. Porquê? Porque, como sabem, no digital há muitos eventos onde a visualização acontece e o conteúdo acontece e tudo acontece já depois do momento em que está ao vivo. E pensar à frente. Eu sei que vou falar sobre isso, não tínhamos medo às vezes de fazer modelos um bocadinho mais híbridos, de experimentar alguns tipos de gravação, alguns tipos de conteúdo, que possamos a interação com vídeo, a oferta, descontos, quando for aplicável. Definir objetivos é a 10ª dica. Eu sei que já tinha dito isto nos 7 pontos para avaliar a plataforma, mas será o webinar a plataforma mais correta? Qual é o número de participantes que eu quero ter? Que interação, que material é que eu vou partilhar? Quais são os resultados que nós queremos ter? Isto é muito importante. Eu quero ter pessoas, quero ter interação, quero ter leads, quero ter contactos. O que é que eu quero ter? Às vezes o próprio webinar é para ter contactos, é um início do funil. Às vezes é para uma demonstração técnica, é para um conjunto de profissionais de uma determinada área interagirem. Portanto, eu tenho outro tipo de preocupação. E eu posso mostrar um webinar como este e depois ter breakout rooms mais pequenas. Isso é importante. Portanto, definir os objetivos deveria ser o primeiro, mas eu quis isolá-lo propositadamente para termos um webinar de sucesso. Este slide é igual ao slide que havia na apresentação. A apresentação está quase a acabar, as perguntas e respostas. E conforme prometido, eu vou partilhar neste momento a apresentação. Neste momento vocês devem estar a ver um tique para... A apresentação está mesmo quase no fim, vai começar as perguntas e respostas. Qual é o papel de quem está a organizar o evento? Não necessariamente um organizador, uma agência, mas qual é o conceito criativo? Porque também há criatividade dentro disto. Qual é o tipo de conteúdo de layout que vai fazer? Ou duas pessoas, ou 4 pessoas, ou um PowerPoint, ou um vídeo. É muito, muito, muito importante. Implementação dos canais de comunicação. Além destas plataformas, há muito que se pode fazer, e também dentro das plataformas para fomentar e trazer participantes cá para dentro. O guião. E agora fiz para aí a primeira pausa em 40 minutos. O guião é aqui, eu não diria que é mais importante do que o presencial, mas é muito, muito relevante. Porque pode haver momentos de quebra, porque vão haver separadores, porque vão haver momentos em que o orador não entra, em que temos um participante que acontece. O guião é muito importante, ter planos B. Espero que esta sessão não acabe, e que não faz parte do guião, mas, por exemplo, há UPS que têm que estar ligadas, como no evento presencial, para a internet não ir abaixo, ou para os computadores não irem abaixo. Isto não faz parte do guião, mas não é o guião do conteúdo, mas é o guião do que é que tudo temos que fazer para que o evento corra bem. Gerir os oradores e palestrantes. Isto é uma nova responsabilidade para os oradores e palestrantes. Obviamente que a interação com o público é importante, mas gerir o que é que esperamos dos oradores, o que é que esperamos dos palestrantes, como é que gostaríamos que fosse o tipo de conteúdo, é a diferença, por vezes, entre termos toda a gente ligada ou pessoas a carregarem no cruzinha, a expulsarem-se a si próprias do webinar. E o gerir o pós-evento. Não me canso de o dizer que neste tipo de formatos o pós-evento é tanto relevante como o outro. Esta fotografia, este screenshot que nós vemos é de um evento que assistimos na semana passada, que infelizmente no início não foi bom para quem o estava a organizar. E eu sei que isto... 2 minutos antes de um evento destes começar, nós temos os nervos em franja. Não é menos do que no evento presencial. Porque no evento presencial nós conseguimos fazer com que as pessoas estejam mais 10 minutos lá fora, damos-lhe mais um croquete, mais um gin, não é esta hora da manhã, ou vão fumar um cigarrinho, ou vão tomar um café. No evento digital, a possibilidade de erro, ou a possibilidade de alguma coisa correr mal, estamos mais expostos. Portanto, nunca é demais dizer cuidado que os testes com a imagem são inovação.
Cuidado com as pessoas que estão com problemas técnicos, ter alguém para as acompanhar. Às vezes pode não ser possível ajudá-las por algum motivo. Estão a utilizar browsers antigos ou uma coisa do género. Etiqueta e gestão de comentários dedicada. Muito cuidado também com aquilo que as pessoas dizem, muito cuidado com as interações. E, portanto, aqui ter cuidado também com este tipo de etiqueta daquilo que se pretende e nunca é demais dizer, alinhar o guião das apresentações. O que é que acontece se o orador falhar? O que é que acontece no separador de uns para outros? O que é que acontece se for uma gestão de painel? O que é que acontece se tivermos que alterar ali um conteúdo ou chegar um conteúdo novo ou chegar alguma coisa nova? Como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos ter as coisas estruturadas? Já agora, ficam aqui algumas que também ficaram, que não têm a ver com webinars, têm a ver com live streaming. Portanto, quem estiver interessado nessa parte de live streaming, que é, portanto, não tem tantas funcionalidades que o webinar, já estava noutra apresentação, está nesta também. Quem quiser esta parte de live streaming. Estão também aqui os links úteis e vou já, com imenso atraso, começar as perguntas e respostas. O Manuel Palmeiro, relativamente ao RGPD, proteção de dados, como as plataformas tratam desse assunto. Nós, há algumas plataformas que, segurança de informação, elas próprias têm os disclaimers relacionados com segurança de informação. Todas elas que operam na Europa têm a possibilidade de incluirmos os disclaimers pessoais, quer dizer, da nossa marca, dos termos e das condições, de como é que nós tratamos os dados, quem é que é o responsável pelo tratamento de dados. Portanto, daquelas que nós analisamos e aquelas que nós criámos webinars, vimos que, de facto, essa preocupação existe. Existem tópicos, cada uma destas plataformas dedicado a quem é o responsável da gestão de dados, como é que os dados são tratados, estão em servidores europeus, e, portanto, obviamente que depois também há uma parte da bola que está do lado do organizador do evento, mas as plataformas asseguram essas, pelo menos de acordo com as práticas que são europeias, asseguram essas normas, aquelas que nós analisamos. Se os live streams, por exemplo, via Facebook e YouTube podem ser privados e acessíveis através de autenticação segura? Rui, do que eu sei, é possível fazer live stream para grupos de Facebook, por exemplo, grupos fechados de Facebook. Ou então, no caso do YouTube, colocá-lo dentro do site, de um site que não o YouTube, ou seja, colocá-lo dentro do site do cliente ou do site do evento. Eu faço uma nota sobre a questão dos sites dos eventos e colocar lá conteúdo. É preciso nós alinharmos muito bem com o fornecedor do site, que podem estar ligadas não sei quantas pessoas àquele tempo. E, portanto, é possível, em segurança. Por exemplo, no Facebook, eu diria que fazer eventos em grupos privados é uma boa escolha. Nos outros pontos em que é possível fazer eventos em sites que possam ter, por exemplo, login e password, também pode ser uma solução, tendo sempre a noção de que esse site precisa ter alguma capacidade, muita capacidade de ter pessoas a assistir ao mesmo tempo. Cristina, se o público não está a habituar-se a todos estes eventos digitais sejam gratuitos. Cristina, tudo isto vai depender depois do conceito da especialidade ou do conteúdo que nós estamos a transmitir. É óbvio que houve muitas pessoas que tornaram gratuito aquilo que era pago. Eu tenho visto alguns testemunhos muito válidos de pessoas terem pago, os artistas, alguns profissionais, tornaram gratuito conteúdo que antes era pago. Obviamente que vai continuar a existir esse conteúdo gratuito. Atenção, quando o conteúdo é gratuito, costuma-se dizer em marketing que se o produto é grátis é porque nós somos o produto. E, portanto, vai continuar a existir em eventos digitais gratuitos que vão ter uma determinada finalidade, que é a captação de dados e a gestão comercial com as pessoas. Vai existir, obviamente, quem for bom, quem for especialista e quem for entendido pelo seu público como sendo alguém que traz alguma coisa exclusiva e única, esses eventos vão voltar a ser pagos. O facto de... Há aqui duas tipologias de eventos, não é? Porque, como nós sabemos, já havia eventos presenciais que eram gratuitos, as conferências, os seminários, aquelas coisas que se faziam de uma manhã, de um dia, muitos eventos ao público, esses ficam na mesma lógica. Os eventos que eram pagos, por exemplo, algumas ordens médicas já estão a fazer conteúdos já mesmo pagos, mais baratos, obviamente, mas já estão também como forma de restringir, mas já estão a colocar alguns eventos pagos. Nós já assistimos a isso porque estamos a acompanhar alguns que já querem que as pessoas paguem um determinado valor. Cláudia, qual é o número de pessoas ideal envolvidas no webinar em back-office? Olha, a Cláudia, ela não vai levar a mal dizer isso, mas nós ajudamos a Eventpoint a fazer os lives da Eventpoint. Quem daqui já viu
vê o moderador e os 2 convidados e estão lá mais 2 pessoas escondidas, o da Regi e um segundo jornalista, que é a Cláudia, pronta para entrar. Cláudia, vai depender, obviamente, da dimensão do evento e vai depender do tipo de interação que nós queremos ter, mas eu diria que, além do orador e dos apresentadores, terá que estar, pelo menos, e dependendo do tamanho da audiência, alguém para gerir os comentários e outra pessoa para gerir a parte técnica. Neste caso, eu estou a gerir os comentários e a parte técnica, os comentários, perdão, o meu colega está a gerir os comentários técnicos e eu estou a gerir a parte de um bocadinho de técnica, mas o ideal, para libertar o orador para questões do conteúdo, seria ter alguém dedicado a esse ponto. Dada a importância que vão ganhar os conteúdos e captação da atenção dos participantes, essas plataformas dispõem-se a funcionar além dos Q&As e inquéritos. Sim, Patrick, além dos Q&As e inquéritos que já são embutidos na própria plataforma, já vimos aqui que eu vos lancei um folheto, neste caso a apresentação, que vocês descarregaram. É possível embutir vídeos, é possível eu neste caso tinha aqui um vídeo preparado, mas é um vídeo interno da Service, só para vocês verem, era possível colocar vídeos curtos para depois promoção de conteúdo, era possível fazer ofertas que encaminhassem para uma landing page externa, por exemplo, para levar as pessoas a consumirem um outro tipo de conteúdo, como também é possível ter feeds de vídeo externas que podem pôr, por exemplo, um artista a tocar, um conteúdo mais lúdico, uma demonstração de um produto que está a ser feita num estúdio, numa coisa menos webcam de computador e uma coisa com mais tcharam, desculpa a expressão, com mais efeito uau. Mais perguntas? Não há mais perguntas por agora, então estou a fazer via chat. Eu peço desculpa que estou no separador das perguntas e respostas e se alguém tiver mais perguntas e respostas. Já agora, alguém não conseguiu descarregar o folheto? Toda a gente já tem o de folheto? Podem dizer alguma coisa? Eu sei que isto, para quem está a apresentar, é um silêncio assustador, mas caso não tenham conseguido fazer o download do folheto da apresentação, daqui a algumas horas, quando receberem o vídeo, porque também vão receber o vídeo já agora, quando receberem o vídeo, vão também receber o link da apresentação. Se não conseguiram fazer agora, podem fazê-lo depois. Eu consegui, eu não consegui, ok, entrei tarde, não tenho o folheto, deixem-me ver se eu consigo. Eu acho que ele está disponível para partilhar ainda, portanto, vejam, por favor, se está disponível. Mais perguntas e respostas? Há por aí? Vou fazer aquele compasso de espera, vou fazer como alguns jornalistas tentar. Mais uma vez, estas 5 plataformas que nós analisámos, existem muitas e boas soluções no mercado. Nós analisámos algumas por funcionalidades de marketing, outras porque são muito conhecidas, mas nos links que envio, que nós enviamos aqui, deixa-me ver se eu consigo passar para trás. Eu vou tentar colocar aqui no slide onde estão os links úteis. Nos links úteis vamos poder encontrar não só video reviews, como outros links de classificações. Manuel, boa pergunta. Se não existe a possibilidade de ter no Instagram, não. E eu creio que o lado do Instagram só ainda é nativo e tem a ver com as próprias políticas da própria rede Instagram. A própria rede Instagram ainda não permite, pelo menos das soluções que nós conhecemos, ter lives de aplicações de terceiros embutidas no Instagram. Curiosamente, é uma rede que está a ganhar alguma tração nessa componente. Eu, pessoalmente, acho que a visualização vertical é para conteúdos lúdicos, é para entrevistas, é para conteúdos profissionais ou que careçam de um pouco mais de profundidade. Ainda acho que... Bem, se calhar eles próprios também não querem isso para para separarem o que é o lúdico e o menos lúdico. Qual é a duração ideal? Rui, olha, é uma excelente pergunta. Eu diria que num webinar como este, e eu estiquei-me na apresentação, 30 a 35 minutos de apresentação, 1 hora no máximo, 1 hora e 10, dependendo da interação com o público, com perguntas e respostas. Muito cuidado para a apresentação não ser aquilo que ocupa grande parte, ou então, se a apresentação for aquilo que ocupa grande parte, então ela tem que ter ali muito, muito sumo.
mas com um apresentador, eu diria que 25 a 30 minutos. E eu diria, e isto também é baseado, eu li alguma documentação sobre o assunto, não há fórmulas mágicas, mas 25 a 30 minutos de apresentação, e dependendo da interação que se quer, esta era uma sessão propositadamente para ter interação, 15, 20, 25 minutos de interação. O que é que isto permite? Uma parte expositiva e uma parte interativa. Se nós tivermos mais apresentadores, se nós tivermos, por exemplo, aquelas lógicas de painel ou de mesa redonda, então aí temos um tempo global mais curto, que também vai depender se há PowerPoints ou não, mas vamos imaginar que não há, um tempo global mais curto, nunca ultrapassar 1 hora e um quarto para as 4 pessoas, 6 pessoas, e, se possível, com uma gestão cuidada das perguntas que estão a ser tratadas. Os intervalos durante as sessões não irados, Maria, é uma ótima questão. E, como dizem os políticos, ainda bem que me fez essa questão. Os intervalos durante as sessões dispersarão se nós não tivermos conteúdo preparado para os intervalos. No entanto, estas plataformas permitem ter vídeo, slides, oradores, animação, tudo a interagir, ou seja, termos conteúdos, eu não sei a terminologia técnica, mas não é conteúdos âncora, mas conteúdos de passagem que possam enriquecer até o próprio intervalo. Pode haver um game, pode haver uma lógica de gamification, pode haver um vídeo, por exemplo, destinos turísticos, podem colocar um vídeo bonito de um sítio, os Açores, a Madeira, qualquer sítio de Portugal, aliás. Nós podemos colocar conteúdo patrocinado. Por que não? Conteúdo patrocinado. Isso acontece também em alguns eventos ao vivo. Portanto, eles irão dispersar os participantes. Os intervalos convém, obviamente, não serem da mesma duração que são nos presenciais. E eu não tinha respondido a essa parte. No presencial é normal haver um intervalo de 20 minutos, meia hora. No digital, se calhar, intervalos de 5, 10 minutos, como se dizia na televisão para fazer o xixizinho, não é? É útil. 15 minutos, se calhar, no máximo, mais do que isso, obviamente, poderão dispersar. 5, 10 minutos, se calhar, é o ideal. E ter ali conteúdo preparado para esses slots. Não tendo conteúdo aí sim, Maria. Eu acho que se nós não tivermos isso bem alinhado no guião, podemos perder alguns participantes. Mantemos a sessão ao vivo. Não os passamos para outra link nem para outra sessão. Mantemos, obviamente, a sessão ao vivo. Mais perguntas que tenham? Vou aqui ver também o chat. Já vi que têm conseguido descarregar. Eu vou aguardar mais um pouco se há algumas questões. Desde já agradecer as que foram feitas. Também vou partilhar convosco, ainda durante o dia de hoje, receberão o link do vídeo para poderem assistir e a classificação da sessão, o que é que acharam da sessão. Nós quisemos simular ao máximo aquilo que se pode passar num evento de marca, num evento mais complexo, desde os reminders até à parte do pós-evento. Vamos seguir os passos todos que normalmente se seguem neste tipo de eventos. Eu acho que não há mais nenhuma questão. Também estejam à vontade para fazer as questões, estejam à vontade para nos fazer as questões. Este tipo de software, José Pereira, grande pergunta. Este tipo de software permite PR por voz? Sim, permite. Permite por voz. Eu não abri esta possibilidade aqui de ser feito por voz, porque gerava-me a mim uma maior complexidade. Não é falha minha, é inexperiência ainda minha, mas é possível fazer por voz. E, inclusivamente, eu posso pegar num de vocês e colocá-lo como apresentador e colocá-lo com vídeo, voz e estar a fazer a co-apresentação comigo. Angelina, qual é a plataforma que dá mais confiança? Eu gosto desta, que estamos a utilizar agora. Acho que em termos de marketing é amigável. Em termos de confiança, funcionou bem a sessão, naquilo é a primeira coisa que se quer da plataforma. Não é mais user-friendly porque tem muitas funcionalidades, é user-friendly porque é atrativa, mas tem muitas coisas que nós podemos ativar e desativar. Mas, no meu entender, para quem gosta de um pouco mais de customização, para quem quer um bocadinho mais de customização, um bocadinho mais de arrumação, é uma plataforma que eu gostei de trabalhar. Agora vamos lá ver no pós-evento se fica tudo direitinho, os vídeos, o chat transcript. Portanto, eu também, quando estava a funcionar com a outra, gostei muito, o Webinar Jam, mas depois o facto de não me terem dado resposta a uma questão. Portanto, se me fizesse essa pergunta quando eu estava a utilizar o Webinar Jam, eu dizia é a melhor do mundo. Portanto, eu só te consigo avaliar isso, Angelina, na plenitude,
depois de acabar e depois de começar a ter as métricas da plataforma e perceber que se houver ali alguma questão técnica, se eles conseguem dar. Mas esta, eu acho amigável do ponto de vista, acho atrativo, isso também conta muito, acho atrativo para quem está a funcionar, do ponto de vista dos participantes, vocês dir-me-ão melhor do que eu se consideram que a plataforma é atrativa. No entanto, Livestorm também é uma plataforma simpática, tem aquele senão que eu vos disse. GoToMeeting é muito robusta, tem um histórico grande. Esta plataforma não permite estar em full screen, não consegui encontrar. Eu também não lhe consigo ajudar nesta altura, Rui, mas se eu conseguir encontrar qual é a funcionalidade de full screen, eu também lhe digo. Eu não encontrei porque também não a procurei, mas provavelmente se tiver 2 ecrãs, eu acho que a parte de chat de perguntas e respostas dá para chutar para o outro lado. A Isabel Palma não consegue ver as perguntas e respostas. Tem um separadorzinho, tem um de chat, um de perguntas e respostas, inquéritos e folhetos. Creio que, não sei se porventura poderá ver, ou se, mas eu também posso estar eu aqui, visualizar Q&A. Pois, exatamente. Vejam lá se agora veem todos, porque isto foi, lá está. Vejam lá se agora conseguem ver todas as perguntas e respostas. Eu peço desculpa, foi uma funcionalidade que estava inibida. Vejam lá agora, por favor, se está disponível para poderem ver, porque eu tenho aqui uma série de opções do lado direito e, de facto, era uma daquelas que estavam inibidas. Portanto, as minhas desculpas e muito obrigado pela nota. Elas, creio eu, que já aparece. É isso mesmo. Agora sim. Obrigado, Isabel. Bom, posto isto, para cumprir aqui a agenda, se não tiverem mais questões, eu vou esperar mais uns segundinhos, se não tiverem mais questões, eu vou terminar a sessão com aquela horinha britânica de 60 minutos. Se tiverem mais questões, mas que não se lembrem agora, estejam, por favor, à vontade para a fazer via e-mail e consultem o que é que... Ora, o que é que pode ser personalizado com a imagem do cliente, tendo, por exemplo, esta plataforma? Digo durante o webinar. Estas plataformas têm duas partes, algumas delas. Estas que dá para personalizar um conjunto de situações, como tu vês, André, a parte de cima ainda aparece o logo e o título, pouco mais. E depois há a parte que eles têm como customizada, que aí estamos aí para os milhares de euros. Não estou a falar de algum, em que eles dizem que você pode ter white label. E, portanto, mas estamos a falar de soluções, eu não tenho ainda valores em concreto, porque não pedi uma proposta dessas, mas certamente estamos a falar 1.500, 2.000, 3.000 euros para ter um look and feel completamente do cliente. Eu acho que para quem se está a iniciar, obviamente que há clientes que vão querer ter, e eu não sei até que ponto é que o link também tem de ser big marker, mas durante o webinar sei que há algumas possibilidades dessas, mas são possibilidades que são pagas à parte e bem pagas. E eu percebo que sejam bem pagas, porque é preciso muitas vezes ter ali um contacto muito direto com as pessoas das plataformas para poder personalizar aquilo que é entendido por um determinado cliente. Mas eu acho que os valores saltam um bocadinho lá para cima e provavelmente o tempo de implementação também. Não é que sejam obviamente muitas coisas, mas eu estou em crer, pelo pouco que eu vi, para eles dizerem subcotação, é porque nos espera alguma coisa volumosa em termos de investimento. Se não houver mais questões, eu deveria ter colocado como respondido, mas não coloquei, lá está, eu posso colocar como respondido para elas irem desaparecendo. Mas se não houver mais questões, eu dou por finalizado esta sessão, agradecendo muito a vossa presença, a vossa paciência. Espero que vos tenha sido útil. Espero que vos tenha aqui uma leitura mais terrena do que é possível fazer em termos de plataformas. Por favor, estejam à vontade para... obviamente isto é um conteúdo que é para ser digerido. Estejam à vontade para nos lançar questões, olha, o Nuno Martins já andou a procurar. Ana Mendes, o valor das inscrições de PAC será de ser virtual ou presencialmente deverá ser menor, e quando for híbrido, mais caro presencialmente ou virtual? Ana, é uma ótima questão que eu não me sinto neste momento habilitado a responder por um momento. Ou melhor, eu posso dar os exemplos. Virtual tem, obviamente, um conjunto de custos menores do que tem no físico, presencialmente.
mas eu já vi muito bons testemunhos de pessoas a dizerem que o evento digital não tem que ser obrigatoriamente mais barato em termos de produção, porque pode ter tipos de conteúdo, nomeadamente aquelas questões 3D e outras questões agora que nós vimos lançarem no mercado nas últimas semanas, que são questões que têm investimentos mais avultados. Se o valor das inscrições tipicamente deveria ser mais baixo, mas não é obrigatório que o seja, até porque, Ana, nós poderemos vir a ter no digital, e ontem vi ontem alguém dizer isso e vi no outro dia, nós podemos vir a ter oradores que nunca teríamos em termos presenciais, ou seja, que nem sequer existiriam, e pôr o preço do digital lá para cima, porque aquela hora... Imaginem o Edward Snowden. Imaginem ter um evento onde o Edward Snowden. E aqui, Ana, não é respondendo à sua pergunta se deve ser menor em virtual ou presencialmente, é se existe preços premium para o virtual. Existem preços premium, por exemplo, se tivermos um Edward Snowden a falar, há de haver gente que está disponível para aquilo, aparece muito poucas vezes. Comparando o mesmo evento presencial e fisicamente, tendencialmente, mas estão aqui muitos organizadores e bons de eventos que saberão disso, e muitas marcas também estão aqui a assistir, tendencialmente mais baixo, mas também depende da maneira como posicionamos o evento virtual. Creio que agora estamos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Há alguns, vemo-nos nos próximos dias, nas próximas horas. A outros, espero que mais uma vez que vos tenha sido útil. Experimentem. Perguntem, experimentem, testem. As plataformas estão cá para isso. Por isso, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E fiquem bem.